A Arca de Noé. Vem cá que eu vou te contar. Primeiramente, quem foi Noé? Noé era filho de Lameque e ele foi neto de Matusalém, o homem mais velho que já existiu no mundo, que chegou até 969 anos de idade. Isso é uma curiosidade, bem legal. Seu nome, Noé, significa confortar ou descansar. Ao todo de sua vida, ele viveu por 950 anos. Noé era um homem justo e andava com Deus, e Deus viu graça nele diante daquela geração. Noé achou graça aos olhos do Senhor e ele foi escolhido por Deus para um grande projeto de Deus aqui na Terra. A humanidade estava tão perversa que o Senhor olhou para aquilo tudo e ele decidiu acabar com a raça humana. No meio de todo aquele pecado só crescia violência, destruição e iniquidade. Lá em Gênesis 6, 5 e 7 diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E Deus deu toda a instrução para Noé criar a arca, com todas as medidas e tudo o que Deus queria, Noé fez. Durou ao todo 120 anos a construção dessa arca. Para vocês terem noção, Noé, quando entrou com a sua família, tinha 600 anos. As medidas da arca eram 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para vocês terem noção, o Titanic, naquela época que era considerado o maior navio do mundo, tinha aproximadamente 270 metros de comprimento. Um campo de futebol a aproximadamente 120 metros. E pelo contrário, que muitas pessoas acham que só entrou um par de cada espécie de animal, um macho, uma fêmea, não foi bem assim. Os animais puros entraram 7 pares de cada, e apenas os animais impuros que entraram um par de cada animal. Olha o que diz lá em Gênesis 7, 8. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gente, vocês conseguem imaginar como seria o Noé lá, pronto com a arca dele? Ele e a sua família entrou na arca, né? E chegando girafa, chegando o elefante, chegando o leão, o tigre, e assim, tudo mandado por Deus, os animais assim, obedientes, sabendo que aquela era a missão deles, que eles tinham que entrar dentro da arca. Gente, e ninguém mandou, Noé não foi lá e chamou eles, Deus ordenou, entendeu? Então eles já foram bonitinhos lá na... Assim, tem um filme de Noé, eu já assisti, ele é muito conhecido, que até a Emma Watson interpretava lá uma das namoradas do filho de Noé, mas já deu pra demonstrar assim, o quão grandioso deve ter sido aquele momento, sabe? O tão extraordinário. Mas, pessoalmente, imagina você vendo pessoalmente os animais vindo até a você, obedecendo certinho o que cada um deles tinha que fazer. E assim, durante todo aquele período, nenhum matou um ao outro, nenhum comeu um ao outro, porque tudo foi estabelecido por Deus e eles estavam obedientes do jeito que era pra acontecer. Pra vocês verem que assim, os animais obedecem ao Criador, sabe? O poder de Deus, a magnitude de Deus. Eu fico assim, encantada. As pessoas que entraram na arca de Noé foram Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Então Deus fechou a porta da arca e a chuva predominou por 40 dias e 40 noites. Lá em Gênesis 7:20 disse que as águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. E em Gênesis 7:23 diz que todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. E as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Tá, e onde é que a arca foi parar? Lá em Gênesis 8:3 diz que as águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat, que é o Monte Ararat. Né? A enorme montanha pode ser vista de vários lugares da Armênia e, inclusive, você pode dar uma pesquisada aí no Google que tem essa montanha, a Montanha Ararat, onde a arca pousou lá. E após sair da arca, Noé e sua família começaram a popular o mundo novamente. E então Deus abençoou Noé e a sua família e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e povoem a terra. E uma coisa que eu acho muito legal foi a aliança que Deus fez com a gente.
Lá em Gênesis 9:16 diz assim: E Deus selou um compromisso com a humanidade que nunca mais inundaria a terra com um dilúvio. E o sinal desse compromisso é o arco-íris. Gente, o arco-íris, ele é um símbolo de Deus, ele é uma aliança de Deus conosco. Hoje, né, até hoje a gente pode ver o arco-íris no céu, nas nuvens. E assim, toda vez que eu vejo, eu lembro da Arca de Noé, eu lembro da grandiosidade de Deus, eu lembro da aliança dele conosco. E assim, eu acho lindo e único, sabe? E é isso, um beijo. Fiquem com Deus.